façam o tal do triplo C. Curta, comenta e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não tô brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha. É importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Vou para a próxima pergunta. Como o cidadão comum que acorda todo dia às 6 da manhã e volta para casa só à noite, ralando o dia todo para poder ter independência financeira, consegue se proteger desse governo persecutório, daquele que trabalha e é benevolente com o crime de modo geral? Você não tem como se proteger das consequências desse governo. Existe uma parcela gigantesca da população brasileira que está exatamente nesse mindset. Mindset é a palavra de coach, né, do dia. Deixa eu utilizar o bom português aqui. Que está com essa mentalidade. Uma parte imensa da população brasileira, pessoas que antes eram ouvintes, apoiadores, preocupados, engajados com a política, se decepcionaram tanto com o que aconteceu em 2022, que elas viraram e falaram assim: cara, não tenho nem mais saco de olhar política, não tenho nem mais prazer, eu vou tocar a minha vida e salve-se quem puder. E tem aquela frase que é da Ayn Rand, que é muito boa, eu usei inclusive agora no material promocional desse lançamento do meu curso, que é assim: você pode ignorar a realidade, mas você não pode ignorar as consequências de se ignorar a realidade. E a criminalidade, ela vem. Ela veio. O descontrole das contas públicas veio. As suas liberdades, o cerceamento delas, de pessoas comuns, não são mais eu, Paulo Figueiredo. Já tem pessoas comuns tendo passaporte cancelado porque citaram coisa na internet. Já tem pessoas comuns com medo de usar o Instagram. Não tem como você se proteger. Uma das coisas que eu recomendo é que, se você tem a possibilidade e tem investimentos, isso aqui a pessoa falou de independência financeira, se você tem, pegue um percentual do seu dinheiro e coloque em investimentos no exterior. Tem vários tipos. A Renata Barreto, inclusive, eu acho que é assessora nessa direção. Eu recomendo sempre às pessoas o investimento imobiliário aqui na Flórida, através da FAC Assessoria. O cara precisa de uma quantia que em dólar é baixa, 175 mil reais, né? Que é isso? São, sei lá, não sei quanto é que dá o dólar, 5 mais ou menos, né? São 30 e poucos mil dólares. A pessoa consegue já fazer investimento imobiliário nos Estados Unidos, pegar financiamento, etc. Isso é uma possibilidade. Aqueles que quiserem, que tiverem interesse nesse tipo de coisa, as pessoas mais honestas que eu conheço aqui nos Estados Unidos, que está um país repleto de picareta, são as pessoas da FAC Management, cristãos, conheço a família, filhos, amigos, escola cristã, etc, etc. Pessoas que eu vejo como elas vivem as suas vidas, já conheço há anos. O link está aqui na descrição para quem quiser ver. Essa é uma forma. Mas tem outras formas de investimento. Por quê? Porque amanhã você quer sair do Brasil, como aconteceu com várias famílias da Argentina, como aconteceu com várias famílias da Venezuela e de outros países também. A Bolívia teve muito isso. Você tem um dia seu apartamento que vale, sei lá, 500 mil reais e hoje são 100 mil dólares, né? Seu patrimônio da sua vida, você comprou, juntou, etc. Amanhã você está vendo esse apartamento, o dólar vai a 7, 8 reais, seu apartamento em dólar desvaloriza. Aí você precisa vender para vir para o exterior, não consegue. Primeiro, porque não tem comprador. Segundo, porque ele vale muito menos dólar. Você chega aqui, ou seja, você perdeu dinheiro em dólar. Então, é uma forma, mas você não vai conseguir fugir, não vai conseguir se proteger. O apartamento que eu morava no Brasil, eu morava na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Apartamento que eu morei, sei lá, 20 anos da minha vida.
o quê? Uns 3 semanas atrás, eu tava vendo um arrastão em frente ao apartamento, na praia que eu frequentava. Se eu estivesse no Brasil, como é que eu ia escapar disso? Não tem como. Essa próxima que eu vou responder agora é do Fábio Mestriner. Paulo Figueiredo, por que ninguém comenta o fato do Lula sacar o decreto de intervenção do Distrito Federal em Araraquara enquanto os atos aconteceram? Os decretos estavam prontos? Eu não sei, é uma boa pergunta. Talvez estivessem. Porque a própria ida do Lula naquele final de semana para Araraquara foi muito estranha, muito esquisita. Muito esquisita. E tem o fato do Dino estava no domingo assistindo os atos, tem todas as evidências que estão no relatório paralelo, né, o relatório da oposição sobre a CPI do 8 de janeiro. Então eu ainda não sei o quanto que o governo deixou acontecer e o quanto que o governo trabalhou para que acontecesse. E eu digo que eu não sei porque eu não sei mesmo. Ainda não tenho uma opinião cristalina a respeito desse assunto. Que deixaram acontecer, não me resta mais a menor dúvida. Aliás, o relatório da ABIN diz a mesma coisa, né? Que deixaram acontecer, eu não tenho a menor dúvida. Talvez estivessem torcendo para que acontecesse e já tinham mais ou menos as coisas prontas. Mas houve um caráter de improviso ali, sim. Até pelas ações do interventor lá, o Capelli. Não sei se eu acho que eu já contei essa história no ar, mas eu vou contar de novo. Depois do primeiro turno, eu estava um dia em Orlando e eu estava na casa de um amigo e tal. Eu não moro em Orlando, eu moro perto de Miami. E eu estava em Orlando, passando o final de semana com as minhas filhas, e fui na casa de um amigo, e esse amigo chamou o Alan dos Santos também, que vocês sabem é muito meu amigo pessoalmente. Mas o que vocês não sabem é que o Alan dos Santos e eu caímos na porrada, digamos assim, metaforicamente falando, em discussões que a gente tem. E nesse dia a gente ficou bebendo até de madrugada. Eu me lembro, eu fiquei bebendo bebida de homem. O Alan e esse meu amigo ficaram bebendo aquele Jack Daniels com mel, ainda lembro disso. E o Alan e eu discutimos muito sobre a questão de... Eu não sei se eu posso usar esse termo mais, porque eu não quero derrubar o canal do Fio Diário. E eu, naquele momento, eu dizia pra ele, cara, não tô vendo evidência de nada errado. Não tô vendo evidência. Sim, os números cresceram de forma mais ou menos contínua e linear, mas isso é até estatisticamente possível, se a distribuição dos votos for idêntica e independente na forma de apuração e tal. Eu diria que é um pouco improvável, mas é possível. E ele falava, não, porra, tá aqui o algoritmo, eu já mandei, inclusive mandei pra turma do Bolsonaro, onde é que tá, teve um cara que me falou, etc, etc. E aí você tem o contraste entre duas visões muito diferentes de jornalismo. O Alan, ele não gosta que eu use esse termo, mas falta a ele ceticismo. E o Paulo, ele tem um excesso de ceticismo. O que eu quero dizer com isso? É muito mais fácil o Alan acreditar numa teoria fantástica e é muito mais difícil de eu acreditar nessa teoria fantástica. Eu vou demorar muito mais. Eu vou exigir muito... Eu gosto da frase, que eu não me lembro de quem é, mas eu ouvi do Carl Sagan, que é: afirmações extraordinárias exigem evidências extraordinárias. E eu tenho que dizer que
eu discordei veementemente do Alan naquele momento, mas ele estava certo. Em algumas ocasiões, a pessoa que é menos cética vai acertar antes de mim. Repara, eu nunca disse, com certeza não, assim, eu não consigo ainda encontrar as evidências de fraude, não me parece que houve nada de errado. E por que eu digo que eu acho... quando foi que eu mudei de opinião a respeito desse assunto? Um dia eu tava para entrar, eu tava na Jovem Pan ainda, e nessa época eu tava fazendo, acho que o Morning Show, Os Pingos nos Is, e era uma sexta-feira, eu lembro que era uma sexta-feira, e vocês podem procurar até para ver se as datas não batem. Eu sei porque eu fui fazer jiu-jitsu, e o argentino tava fazendo a live dele. E aí eu cheguei em casa, e eu não dei a menor bola pra live do argentino. A menor bola. Eu falei assim, só que eu cheguei em casa, minha namorada tava com o laptop aberto, vendo a live. E eu falei assim, o que é isso, hein? Ela é a live do argentino e tal, o negócio das urnas. Aí eu falei assim, pô, essas coisas, isso é coisa de malucos, os caras tudo lunático e tal. Engraçado, né? E aí eu tava ainda de kimono, tirando o kimono e tal, e aí eu fiquei ouvindo ela falando, eu ia tomar banho para entrar no programa, os Pingos nos Is começavam no meio da tarde aqui para mim, no meu fuso horário, assim, umas 4 horas da tarde, se não me engano. E aí eu fiquei ouvindo aquele troço, eu comecei a olhar e falar assim, peraí, não, isso que esse cara tá falando não é verdade, isso não é possível. Aí eu fiquei ouvindo aquilo, aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, não, isso aqui não é real. Esse cara tá inventando esses dados. Aí eu ia no site do TSE e falava, pô, tudo que esse cara tá falando bate, é isso mesmo. Aí eu fiquei pensando, como é que isso era possível estatisticamente? Eu liguei para um cara que foi meu colega no MIT, que era muito melhor do que eu, em números. Não é que eu era ruim, mas esse cara é excepcional. E perguntei para ele, cara, e esse troço aqui? E ele é brasileiro. Ele falou assim, cara, impossível. Estatisticamente impossível. Isso que esse cara tá falando é impossível. Se é verdade, houve manipulação. Aí eu fiquei assim, caramba. Assim, talvez tenha uma explicação. Vamos ver o que. Aí eu tive que entrar no programa. Eu falei assim, vamos ver o que tem. Eu até entrei no programa atrasado esse dia, porque eu fiquei vendo, tentando entender. E aí eu apresentei no programa os meus questionamentos. Só que no meio do programa, no meio dos Pingos nos Is, o site do TSE, o mesmo site que aguentou todo o tráfego de todo o dia das eleições, rodando numa plataforma Oracle, etc., o site cai. E a gente deixa de ter acesso aos dados originais. E quando eles voltam, horas e horas depois, eles voltam com data de modificação daquele dia. E eu fiquei muito encucado com aquilo. Digamos assim, que pro meu padrão de exigência, aquilo era assustador. Depois disso veio o relatório das Forças Armadas, depois disso veio o relatório do IVL, do Instituto Voto Legal. Eu tive a oportunidade de entrevistar no ar e fora do ar as pessoas do IVL. Uma esculhambação. Uma esculhambação. O que vendem sobre... Eu não tenho convicção que eu posso afirmar como jornalista, como brasileiro, como alguém que tem o dever de cobrar servidor público porque eles são pagos com meu dinheiro, que é um escárnio. A esculhambação que é o TSE. E aliás, tem servidor que pulou, saiu fora, né? Tive que pedir permissão policial. Ninguém sabe o que aconteceu com essa história depois. Vocês lembram disso? O escândalo do Radiolão. Então, assim, eu não sei pontualmente a respeito desse caso de 2020. Mas o que eu posso dizer é a falta de transparência, o viés do julgador que conduziu o processo eleitoral de 2022 e a esculhambação que é o TSE são um escárnio com o povo brasileiro.
mas é o que eu posso oferecer nesse momento. Espera aí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Também faço aqui o meu convite da minha parte para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar a oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você?